Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você que é pai e mãe, você que não é pai, que não é mãe, você que é jovem, qualquer pessoa é muito bem-vinda nessa live, nesse vídeo. Hoje nós vamos ler o videobook número 8. Gente, aqui eu vou colar o título da live para quem entrar saber. Gente, seja muito bem-vindo ao episódio 8 da série Momentos de Leitura Mães e Pais Expert. Aqui nós discutimos dicas e sacadas de aproximação entre pais e filhos. Eu vou te mostrar a jornada para você se conectar com seu filho antes que seja tarde. E para você que não imagina, não entende muito o que significa se conectar com seu filho, eu vou te explicar. Estar conectado com o filho significa criar e educar filhos autoconfiantes, filhos amorosos, filhos responsáveis e mantendo a paz e a harmonia em casa. Então, eu sou Kátia Ebert, mãe de 3. E o tema do episódio de hoje é videobook número 8 do livro Pai Rico, Pai Pobre. Eu tive essa ideia de ler esse livro ao vivo, né, online, em formato de lives. Estou disponibilizando esses vídeos no meu canal do YouTube também, uma playlist. E essa ideia surgiu inicialmente porque falarmos de educação financeira em casa é uma forma também de educar. E muitas vezes nós não conversamos com os nossos filhos sobre educação financeira. Muitas vezes nós não conversamos com os nossos filhos sobre muitas coisas. E um relacionamento significa conversa, significa entrosamento, significa doação, significa estar presente para o que a outra pessoa está sentindo, está pensando. Então, é uma troca de afeto. E quando a gente fala de educação entre pais e filhos, eu penso que o ideal é dar uma base sólida para o filho poder seguir adiante com mais firmeza, com mais coragem, com mais amor no coração e sabendo o real valor dos princípios, né? Sabendo o real valor da integridade, do caráter das pessoas, enfim. Educação é uma coisa tão complexa. Educação de filhos é muito complexo. E eu tenho meus filhos adultos agora, a Thaís tem 24 anos, o Bruno 21 e a Laura 19, e consegui dar uma educação legal para eles, uma educação positiva. Hoje eles são pessoas especiais. E nesse trajeto todo aí, nesses 24 anos de jornada, eu descobri o meu propósito de vida, que é ajudar pais e mães a criarem, a educarem os seus filhos autoconfiantes, amorosos, responsáveis, mantendo a paz e a harmonia em casa, que foi o que eu consegui ao longo desses anos. Fazendo tudo isso, trabalhando ao mesmo tempo. Eu sou uma pessoa comum, uma mãe comum, com problemas de uma mãe comum, com situações, com dificuldades de uma mãe comum. Então eu consegui tudo isso passando por todos esses obstáculos. Então agora a minha ideia é passar para vocês de uma maneira abreviada, né, em formato de atalhos, em formato de conscientização, né, do que pode ser feito em determinadas situações. A minha ideia é auxiliar com todo o meu conhecimento e acrescentando coisas que eu não fiz. Por exemplo, a leitura desse livro foi uma coisa que eu não fiz com os meus filhos quando eram pequenos. Então eu estou fazendo agora que eles são grandes. E também identificando uma grande oportunidade de crescimento na minha vida como pessoa, como mãe,
como mulher, Kátia Ebert, eu identifico que eu preciso desenvolver a minha inteligência financeira. E eu defendo e apoio que os pais se unam aos filhos quando precisam e querem conhecer alguma coisa, desenvolver alguma habilidade, desenvolver algum conhecimento. E eu acho que isso é muito lindo, quando a gente mostra para um filho que a gente também não tem sabedoria total sobre determinado assunto e a gente demonstra interesse em aprender. Esse filho identifica que somos seres humanos, que somos pessoas normais, que também estamos abertos a aprender. E convidando ele a aprender junto é uma generosidade. Então eu acho que quando a gente lê um livro, quando a gente faz um curso, quando a gente conversa com alguém, quando a gente descobre e aprende alguma coisa, quando a gente passa isso para um filho, é uma demonstração de generosidade, de estar assim, dividindo aquele conhecimento com aquele filho. Então esse é o objetivo, né, dessa minha leitura, desses videobooks. A minha filha caçula está acompanhando, ela sempre quis ler esse livro e não tinha lido ainda, eu também não. Então, olá Suzane, tudo bem? Então, é uma maneira de seguir adiante com alguma coisa que a gente quer desenvolver, lendo um livro, discutindo o assunto. Aqui a gente tem algumas pessoas, como a Suzane, a Inês, que já discutem e a gente já troca ideias nesse videobook. Então, eu imagino uma metodologia da seguinte maneira. Eu faço a leitura de algumas páginas e vocês podem ir colocando aqui nos comentários as suas dúvidas, suas dicas, a experiência de vocês e também os insights, né? Qual a virada de chave que vocês estão tendo conforme a leitura vai acontecendo. E aí no final eu leio, né, os comentários e a gente bate um papo, né? Teve até uma outra live que a Inês entrou, falou junto comigo aqui, eu chamei ela enviou uma solicitação de participação na live. Então, essa interação está sendo muito legal. No videobook passado, gente, agora entrando aqui no livro, né, do Pai Rico e Pai Pobre, a gente parou na página 83. Então, as páginas anteriores falavam que uma pessoa pode ser altamente instruída e bem-sucedida em sua carreira, mas financeiramente improficiente. Então isso era um jargão que o pai pobre sempre usou, dizendo para o Robert estudar muito. Então o pai pobre sempre dizia para o Robert: estude muito, meu filho, para poder conseguir um emprego muito bom e para ter um bom salário. E foi o que ele fez. Então o pai pobre era realmente muito instruído, era muito inteligente, tinha um bom emprego, tinha um bom salário, porém ele não era financeiramente proficiente, ele não sabia usar o dinheiro dele. Então isso foi o que acarretou isso? Acarretou que ele comprava mais passivos do que ativos. Então ele tinha uma mentalidade, um raciocínio de que, por exemplo, a casa própria era um ativo. Quando o Robert começou a ficar maiorzinho, o Robert e o Mike trabalharam na loja do Pai Rico, nas lojas do Pai Rico, aprendendo, com o objetivo de aprender a ser rico. Os meninos queriam isso. Então eles trocavam o trabalho pelo conhecimento, foi esse acordo que fizeram. E agora, né, nas páginas anteriores, o Mike e o Robert já tinham mais ou menos uns 16 anos de idade. Veja bem, desde os 9 anos que eles começaram a trabalhar nas lojas do Pai Rico, e agora já com 16 anos, eles identificaram que começaram a ter problemas na escola. Eles não eram maus garotos, mas eles
identificaram que eles começaram a se distanciar da maioria. Tipo assim, aquela frase que eu amo: você é a média das 5 pessoas que você convive. Essa frase eu aprendi, me caiu a ficha, assim. Se não me engano, essa frase é do T. Harv Eker. Deixa eu mostrar aqui. Olha aqui. Nesse curso que eu fiz, em 2016, ele repete muito essa frase. Você é a média das 5 pessoas que você convive. Então, eu fiquei com essa frase na cabeça e eu não entendia muito bem. Mas eu fui lendo, eu fui pegando os significados da frase na internet, eu fui vendo na prática que é muito verdade. Então aqui no livro, olha aqui, tem umas partezinhas assim, ó, que diz assim: quem está na sua equipe? O pai rico se cercou de homens e mulheres qualificados, advogados, contadores, corretores e banqueiros. Kim é a esposa do Robert. Kim e eu fizemos o mesmo. Hoje, nosso time de contadores é um dos nossos maiores ativos. O que mais é importante do que o dinheiro? Uma equipe de empreendedores. Quem está na sua equipe? Então, assim, o Mike e o Robert, eles ficavam, depois do trabalho, eles tinham aquelas horas que eles trabalhavam nas lojas, né, do pai rico. Depois de trabalhar, eles ficavam ali só observando e escutando o que o pai rico conversava com os investidores, com os contadores. Então, eles ficavam só observando. Eles tinham aulas práticas, literalmente aulas práticas. Então, assim, e os meninos começaram a identificar que eles não eram o tipo de pessoa que acompanhava a multidão. Aqui eu até grifei aqui, ó. Esse era um homem que não tinha acompanhado a multidão, que pensava por si próprio e detestava as palavras: temos que fazer assim porque todos fazem desse jeito. E ele também odiava ouvir: não é possível. Se quisesse convencê-lo a fazer alguma coisa, bastava dizer: acho que o senhor não consegue. Então, assim, ele sempre queria resolver, né? E aí, o pai pobre começou a conversar com o Robert sobre que a casa própria não era um ativo, e sim um passivo. E aí gerou até uma discussão entre os dois, porque o pai pobre não compreendia isso. Então, assim, aqui no livro tem umas imagens de balanços patrimoniais em que mostra a mentalidade do pai rico, em que a casa própria é um passivo. E aqui a mentalidade do pai pobre, que a casa própria é um ativo. Então, na página seguinte, tem uma demonstração financeira dessa situação, de que o passivo, o financiamento, é um passivo que paga as despesas. Daí tem pagamento financeiro, imposto de propriedade, seguros, manutenção, serviços públicos. No entanto, que o ativo deveria ser a fonte de renda para suprir as despesas e os passivos. Então, em relação à casa, aí eu vou começar a leitura propriamente dita. Em relação à casa, destaco que, em geral, as pessoas passam a vida pagando por uma moradia que nunca será delas. Em outras palavras, compra-se uma casa nova a cada tantos anos, incorrendo cada vez em um novo empréstimo de 30 anos sobre a casa anterior. Apesar de poderem deduzir os juros do financiamento para fins de imposto de renda, as pessoas pagam todas as demais despesas com o dinheiro que sobra depois de pago o imposto, mesmo depois que liquidam o financiamento. Os pais da minha mulher ficaram chocados quando os impostos sobre a propriedade relativos à sua residência aumentaram para $1.000 mensais. Eles já estavam aposentados, então o aumento pressionou o seu orçamento. O valor dos imóveis nem sempre aumenta. Tenho amigos que devem
US$ 1 milhão por casas que hoje seriam vendidas por bem menos. As maiores perdas são as das oportunidades que não foram aproveitadas. Se todo o seu dinheiro está comprometido com o imóvel em que mora, você pode ser obrigado a trabalhar mais, porque todo o seu dinheiro continua saindo de uma coluna das despesas, em vez de aumentar a coluna dos ativos, o fluxo de caixa padrão de classe média. Se um jovem casal destinasse a sua soma maior à aquisição de ativos, mais tarde teria maiores facilidades. Seus ativos teriam aumentado e estariam disponíveis para cobrir despesas. Tomar a decisão de adquirir um imóvel muito caro, em vez de formar um portfólio de ativos, afeta um indivíduo de pelo menos 3 maneiras elencadas a seguir. Perda de tempo, porque outros ativos poderiam ter registrado aumento no seu valor. Segundo, perda de capital adicional que poderia ter sido investido em vez de destinado a altas despesas de manutenção do imóvel. E terceiro, perdas educacionais. Com muita frequência, os casais consideram seu imóvel residencial, as poupanças e o plano de aposentadoria como o total da sua coluna de ativos. Por não ter dinheiro para investir, eles simplesmente não o fazem. Isso lhes custa a experiência do investimento. Quase nunca conseguem se tornar o que o mundo dos investimentos denomina um investidor sofisticado. E os melhores investimentos são, em geral, oferecidos primeiro a esses investidores, que por sua vez os vendem para as pessoas que buscam segurança. Não estou dizendo que não deva comprar um imóvel. O que eu estou dizendo é que você deveria entender a diferença entre um ativo e um passivo. Quando quer uma casa maior, primeiro compro ativos que vão gerar o fluxo de caixa para arcar com o imóvel. A demonstração financeira do meu pai instruído é a melhor possível para alguém que está na corrida dos ratos. Ele sempre cita a demonstração financeira do pai pobre. Suas despesas sempre acompanharam a sua renda, de modo que ele nunca investiu em ativos. Em consequência, os seus passivos eram maiores que seus ativos. O diagrama a seguir refere-se à demonstração financeira do meu pai pobre, comparada à do meu pai rico. Ele vale mais do que 1000 palavras. Revela que seus rendimentos e despesas são iguais, enquanto seus passivos são maiores do que ativos. Eu vou mostrar para vocês a figura, demonstração financeira do pai pobre e a demonstração financeira do pai rico. Ó, não sei se vocês conseguem ver. Aqui a demonstração financeira do pai pobre e aqui a demonstração financeira do pai rico. Eu acho que deve estar invertido, né? Deixa eu virar aqui. Deixa eu virar a tela, vamos ver se eu consigo mostrar melhor. Aqui eu acho. Não. Vamos ver como é que eu viro a tela. Eu sempre esqueço como é que eu viro a tela. Deixa eu ver aqui. Quero mostrar a figura para vocês. Aqui. Gente, eu não tô conseguindo. Esses dias eu virei sem querer, falando com alguém, eu virei a tela sem querer. Eu acho que é dando 2 toques, vira. Ou, tão engraçado, né? Porque a gente não sabe mexer nessas coisas. Deixa eu ver aqui, perguntas. Não. Aqui. A Inês também não sabe como virar a tela. Deixa eu ver aqui. Deixa eu virar aqui então, gente. Vamos ver se eu consigo virar aqui para vocês verem.
Não sei se vocês conseguem ver. Mas enfim. É brincadeira, né? Ai, gente. Ai, quer ver? Ó, peraí. Deixa eu ver aqui. Essas figuras são legais porque a gente consegue ter uma noção. Fica invertido, né, Inês? Eu sei que fica invertido. Mas é legal ter uma noção, porque o que acontece? Quando a gente vê as figuras, a gente consegue identificar. Mas assim, imagina que a demonstração financeira do pai pobre tem os ativos bem pequenininhos e os passivos grandes e as despesas grandes. E a parte da renda não tem... tipo assim, quando os ativos são grandes, esses ativos proporcionam a renda, que daí sim a renda vai cobrir as despesas. E vai cobrir as despesas dos passivos também, porque a ideia não é que a pessoa nunca vá viajar, porque viagem seria um passivo que tira o dinheiro do nosso bolso. Não é que a pessoa nunca vai ter uma casa própria, porque uma casa própria tira dinheiro do nosso bolso. Não vou ter carro porque o carro é um passivo e tira dinheiro. Não é essa a ideia. A ideia do livro é que a pessoa tenha consciência do que é um ativo e do que é um passivo e tenha mais ativos na sua vida, que compre mais ativos. Então, assim, no momento em que tem um bom salário, porque assim, estudar, se formar na faculdade, ter um bom emprego, ter um bom salário, não como é que eu vou dizer assim, não é errado. O errado é não juntar dinheiro, entende? Porque se a pessoa tem isso na mente, na vida, que não quer ser um empreendedor, Kátia, mas eu não quero ser um empreendedor, eu não me imagino tendo uma empresa, eu não me imagino produzindo o meu ativo como fonte de renda, eu quero trabalhar num lugar. Ok, só que o cuidado que tem que ter é para gastar menos do que ganha. No momento em que ganha mais e junta aquele valor todo mês para adquirir mais ativos, no final da vida tu vai ter um montante de ativos que vai ser como se fosse uma aposentadoria, entende? Então esses ativos vai ser a segunda fonte de renda. Uma fonte de renda seria o emprego fixo, vamos supor, de carteira assinada, ok? Então essa é a ideia do livro, que eu acho super legal. Aqui diz assim, ó, nessa parte que eu vou ler, o seu indicador de desempenho. Sem uma demonstração financeira, você sabe exatamente onde está no jogo financeiro da vida. Goste ou não, o dinheiro revela a pontuação do seu jogo e uma demonstração é o seu indicador de desempenho. Bancos querem demonstrações financeiras, declaração de renda e balanço patrimonial. Para saber o quão você está pontuando no jogo financeiro da vida. A Inês falou, sempre esquecemos que em determinado momento não conseguiremos produzir renda. Exatamente, é o momento da velhice, né? Que a gente já não vai estar mais com toda aquela saúde, toda aquela energia. Então, olha só, a demonstração financeira do pai rico, agora essa parte... A demonstração financeira pessoal do pai rico, à direita, reflete os resultados de uma vida dedicada ao investimento e à minimização dos passivos. Então, por que os ricos enriquecem? Tipo, dinheiro chama dinheiro, não tem que a gente sempre pensa dessa maneira. Uma revisão da demonstração financeira do meu pai rico mostra por que os ricos ficam ainda mais ricos. A coluna dos ativos gera renda mais do que o suficiente para cobrir as despesas com o saldo reinvestido na coluna dos ativos. A coluna dos ativos continua crescendo e, portanto, a renda gerada aumenta também. Então, é uma bola de neve, só que é uma bola de neve positiva, não negativa, quando a pessoa tem muitos passivos e gasta todo o salário todo mês, gasta todo o salário todo mês, né? O resultado é que os ricos ficam ainda mais ricos. E aqui mostra, ó,
a demonstração financeira, a renda, ela aumenta e as despesas diminuem. Os ativos aumentam e os passivos diminuem. Então, essa é uma demonstração financeira e esse é um balanço patrimonial de um rico, do pai rico, né, que o Robert estava falando. Por que a classe média trava uma batalha? Então, aqui vem o contraponto. A classe média se encontra em um estado de constantes dificuldades financeiras. Sua renda principal é gerada por salários. Quando o seu pagamento aumenta, os impostos também aumentam. Suas despesas tendem a crescer na mesma proporção que os seus salários. Daí a expressão corrida dos ratos. Corrida dos ratos. Eles consideram seu imóvel residencial como seu principal ativo, em vez de investir em ativos geradores de renda. A demonstração financeira de uma pessoa classe média, que a renda aumenta, aí as despesas aumentam também. O balanço patrimonial de uma pessoa de classe média é que os ativos não têm nada e os passivos aumentam também, que é essa figura aqui daí, né? Veja bem que antes, esse era o balanço patrimonial do pai rico. E esse aqui é de uma pessoa de classe média. O padrão de se considerar o imóvel residencial como investimento e a filosofia de que um aumento de salário representa poder adquirir uma casa maior ou gastar mais são a base do atual endividamento da sociedade. Então, esse é um padrão mental, né? Que é o mais comum por aí, que a gente vê, que a gente está acostumado a fazer, a viver, a gente está acostumado na nossa vida, na nossa sociedade, na maioria das pessoas que nos cercam. Esse processo de despesa crescente faz com que as famílias se endividem mais e tenham mais instabilidade financeira, mesmo quando progridem no emprego e recebem aumentos salariais regulares. Esta é uma vida muito arriscada, decorrente da precária instrução financeira. Aí é que entra a questão da gente ensinar os nossos filhos, né, gente? A recente maciça perda de empregos trouxe à luz a fragilidade financeira da classe média. De repente, os planos de aposentadoria das empresas foram substituídos por planos 401 mil. Planos de contribuição definida em que a aposentadoria resulta um montante acumulado ao longo dos anos. A previdência social está, obviamente, com problemas e não pode ser considerada uma alternativa de aposentadoria. O pânico se instalou na classe média. Atualmente, os fundos mútuos são populares porque representam segurança. Os aplicadores médios dos fundos de pensão estão demasiadamente ocupados trabalhando para pagar impostos e financiamentos imobiliários e têm dificuldade em poupar para a faculdade dos filhos e liquidar as dívidas do cartão de crédito. Exatamente, isso é uma cultura dos Estados Unidos, que eu estava vendo o Flávio Augusto comentar, que nos Estados Unidos, abrindo um parênteses aqui, gente, o que é considerado sucesso nos Estados Unidos é pelo menos os pais conseguirem ter o dinheiro da faculdade do filho quando o filho sai para fazer a faculdade. Então, o normal dos Estados Unidos, a cultura, é que os filhos saiam de casa para fazer faculdade fora. E aí, nesse contexto, os pais juntaram, durante a infância e adolescência do filho, juntaram um valor, um montante para poder pagar a faculdade desse filho. E quando esse filho faz 17, 18 anos, que é o momento que ele termina o high school, tipo, é como se os pais expulsassem, no bom sentido, esse filho de casa para que ele fosse ter um conhecimento profissional de alguma coisa que ele escolhesse. E aí esse pai seria o provedor dessa condição. Então aí os pais colocam os filhos em albergues, em apartamentos no centro da cidade para que esse filho fique próximo da faculdade. Então é uma cultura. E outra cultura também nos Estados Unidos, não é troco de nada que um país é desenvolvido, né, gente? Outra cultura que eu estava escutando do Flávio Augusto falar,
que ele identificou que os pais acompanham os filhos, crianças e adolescentes, eles acompanham seus filhos para praticar um esporte. Os americanos têm esse hábito de acompanhar os filhos, de levar os filhos, de fazer com que a prática de um esporte seja uma rotina na vida desse filho. Então veja bem, os Estados Unidos têm culturas, né? E eu não sei como é que é na Alemanha ou em outros países, até vou perguntar e me informar. Essa cultura não existe aqui, né? O normal, eu tô falando normal, sempre generalizando, né? Porque a gente incentiva que os nossos filhos façam esporte e tal, mas até que ponto, né? Porque a mentalidade de fazer um esporte, de ter a prática de um esporte, de competir de vez em quando, desenvolve na pessoa, na criança, disciplina, consistência, desenvolve persistência, desenvolve a questão de que essa criança precisa estar bem alimentada, que essa criança não pode comer muito açúcar, muita bobagem, porque isso suga a energia. Então, olha só como são as coisas, né? Então, assim, aqui a gente estava falando, né, da faculdade, da universidade, enfim, da previdência, da aposentadoria. Um pai e uma mãe nos Estados Unidos que não consegue pagar a faculdade do filho, né, e ter esse valor para pagar a faculdade do filho é considerado fracassado. Então, isso é uma questão cultural, né? Cultural, porque a gente precisa saber aonde está a nossa responsabilidade na educação do nosso filho, certo? Então, assim, olha só o raciocínio dele falando que uma pessoa pode ser bem instruída, uma pessoa pode ser altamente instruída e bem-sucedida na sua carreira, mas financeiramente improficiente. Então, o que adianta também esse filho se formar na faculdade e não ter uma inteligência financeira? O que adianta esse filho não ter os princípios e os valores intrínsecos, assim, no sangue, né? Tipo assim, o que adianta? Então a educação de filho é muito complexa, né, gente? É muita coisa. Então esse é o motivo aqui do meu convite para vocês, pra gente ler esse livro juntos. É ver o que dá para fazer de melhor. Por exemplo, o que eu fiz até hoje, 24 anos educando os meus filhos. O que eu poderia fazer de melhor ainda, que eu já fiz, que já foi super show, para dar uma dica para vocês que estão, de repente, aí também querendo educar seus filhos ou que estão querendo aplicar nas suas vidas, assim como eu quero aplicar esses ensinamentos desse livro na minha vida, né? Então tem tanta coisa legal aí pra gente aprender. Aqui, continuando então, estamos na página 88. Os aplicadores médios dos fundos de pensão estão demasiadamente ocupados trabalhando para pagar impostos e financiamentos imobiliários e têm dificuldade em poupar para a faculdade dos filhos, por isso é que eu entrei nesse assunto, e liquidar as dívidas do cartão de crédito. Não tem tempo de aprender a investir de modo que confiam na experiência do administrador do fundo mútuo. Como o fundo também inclui muitos tipos diferentes de investimento, tem-se uma sensação de segurança porque ele é diversificado. Esse grupo da classe média instruída aceita o dogma defendido por corretores de fundos mútuos e consultores financeiros. Procure a segurança, evite o risco. E, na verdade, segurança e estabilidade não existe. Eu não sou expert em aplicações financeiras, né, gente? Mas eu sempre escutei falar que existe aplicações em fundos com menos risco e com mais risco, menos rendimentos e mais rendimentos. Eu vou grifar aqui essa parte que ele fala que os pais têm dificuldade de poupar para a faculdade dos filhos, porque isso é uma questão muito cultural mesmo. A verdadeira catástrofe, contudo, é a falta de instrução financeira precoce responsável pelo risco enfrentado pela pessoa comum de classe média.
A razão é que precisam procurar a segurança, porque uma situação financeira é, na melhor das hipóteses, precária. Seus balanços patrimoniais não são de fato balanceados. Em vez disso, estão atulhados de passivos, sem verdadeiros ativos para gerar renda. Geralmente, sua única fonte de renda é o contra-cheque, de modo de vida dependente totalmente do empregador. Sendo assim, quando os verdadeiros negócios da sua vida aparecem, essas mesmas pessoas não podem aproveitar a oportunidade porque estão trabalhando muito, pagando impostos máximos e assoberbadas de dívidas. Então, assim, nem tem tempo de ganhar dinheiro ou de empreender em alguma outra coisa, né? Porque tá trabalhando naquela fonte de renda que é a carteira assinada e tal. Como disse no início da sessão, a regra mais importante é conhecer a diferença entre um ativo e um passivo. Uma vez que consiga entendê-la, concentre seus esforços na compra exclusiva de ativos geradores de renda. Essa é a melhor maneira de dar o primeiro passo para se tornar rico. Continue fazendo isso e sua coluna de ativos crescerá. Concentre-se em reduzir passivos e despesas para aumentar o dinheiro disponível para incrementar a coluna de ativos. Logo, a base de ativos será tão consciente que você poderá se permitir olhar para investimentos mais especulativos, que podem ter retornos que variam de 100% ao infinito. Investimentos em que $5.000 podem se transformar rapidamente em 1 milhão ou mais, e investimentos que a classe média considera demasiado arriscados. O investimento não é arriscado se há a proficiência financeira, que é o conhecimento financeiro. Daí vai a necessidade de buscar auxílio, né, de buscar orientação de profissionais especializados no que a pessoa quer investir, certo? Então, eu aqui jamais teria a pretensão de estar querendo falar sobre educação ou investimentos financeiros. A minha ideia aqui é abrir a oportunidade na cabeça da gente, como pai, como mãe, como pessoa, como indivíduo mesmo, de despertar a inteligência financeira na nossa mente, né? Esse é o meu objetivo. O investimento não é arriscado. Se há a proficiência financeira, se fizer o que as massas fazem, você estará na seguinte situação. Então, demonstração financeira da grande massa. Vamos ver aqui, mesmo invertido, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. A renda. Trabalhando para uma empresa privada, tem o salário. Então, essa é a demonstração financeira da pessoa que trabalha para uma empresa e tem o salário. As despesas. Trabalho para o governo e tem os impostos, né? O próprio trabalho, o salário já deixa uma parte ali para os impostos. Balanço patrimonial, os ativos estão zerados e os passivos têm o trabalho para o banco, né, para pagar o financiamento da casa própria, enfim, o financiamento. Então aqui, como empregado e proprietário da casa própria, seus esforços no trabalho em geral resultam no seguinte: você trabalha para uma empresa privada. Os assalariados trabalham para que os donos da empresa e seus acionistas fiquem ricos, não eles mesmos. Os seus esforços e sucesso garantirão o êxito e a aposentadoria dessas pessoas. Você trabalha para o governo. O governo fica com uma parte do seu pagamento antes mesmo que você veja o dinheiro. Ao trabalhar mais, você simplesmente aumenta o montante de impostos que o governo arrecada. A maioria das pessoas trabalha de janeiro a maio apenas para o governo. Então, essa é a quantidade de meses que a pessoa trabalha só para o governo. Tipo assim, o valor, se for colocar na régua, né? Se for colocar a quantidade de dinheiro que a gente paga em impostos, é o equivalente de janeiro a maio. E o número 3 aqui, você trabalha para o banco. Então, são essas 3 situações aqui, ó, gente,
que ele está falando como empregado e proprietário da casa própria, né? Os seus esforços no trabalho, em geral, resultam nesses 3 itens aqui. Então, quando você trabalha para uma empresa privada, ou você trabalha para o governo, ou você trabalha para o banco. Depois dos impostos, suas maiores despesas são, em geral, o financiamento imobiliário e a fatura do cartão de crédito. O problema decorrente de simplesmente trabalhar mais é que cada uma dessas 3 parcelas leva consigo uma parte maior do seu esforço. Você precisa aprender a fazer com que seus maiores esforços beneficiem diretamente você e a sua família. Depois de ter decidido cuidar do seu próprio negócio, concentrar seus esforços na aquisição de ativos, em vez de um salário maior. Concentrar os seus esforços, como definir os seus objetivos, a maioria das pessoas deve manter o seu emprego e usar os seus salários para financiar a aquisição de ativos. Daí vai aquele raciocínio de... Tudo bem, se está trabalhando com salário fixo, então a ideia é diminuir o custo fixo, cortar as despesas, os supérfluos e fazer com que sobre um dinheiro no fim do mês. E esse dinheiro que vai sobrar no fim do mês, investir na compra de ativos. Daí essa é a moral da história. À medida que os ativos crescem, como medir a extensão do seu sucesso? O que faz alguém saber que está rico, que conquistou prosperidade? Da mesma maneira que tenho minhas definições de ativos e passivos, também tenho minha própria definição para a riqueza, diz o Robert, o autor do livro. Na verdade, eu tomei emprestado de alguém chamado Buckminster Fuller. Alguns o consideram o charlatão e outros uma lenda viva. Anos atrás, ele criou um auê entre os arquitetos ao solicitar a patente para algo chamado de cúpula geodésica, mas ao fazer isso também falou algo sobre a riqueza. Parecia à primeira vista muito confuso, mas depois de relê-lo algumas vezes, começou a fazer sentido. A riqueza é a capacidade de uma pessoa sobreviver pelos dias que virão, ou se parar de trabalhar hoje, por quanto tempo poderei sobreviver? Essa é a definição de riqueza do Robert Kiyosaki do livro, que ele meio que copiou desse cara aqui, o Buckminster Fuller. Vou ler de novo a definição de riqueza, até vou grifar aqui, gente. A riqueza é a capacidade de uma pessoa sobreviver pelos dias que virão, ou se parar de trabalhar hoje, por quanto tempo poderei sobreviver? Então, essa é a definição de riqueza. Sensacional, na minha opinião, né? Ao contrário do patrimônio líquido, a diferença entre ativos e passivos, que frequentemente está repleta de bobagens caras e daquilo que as pessoas acham que tem valor. Essa definição cria a possibilidade de desenvolver uma mensuração verdadeiramente acurada. Assim, eu poderia medir e saber onde estava em termos de meta para me tornar financeiramente independente. Embora o patrimônio líquido frequentemente inclua ativos que não geram dinheiro, como objetos comprados e depois abandonados em um canto da garagem, a riqueza mede quanta renda o seu dinheiro está gerando e, portanto, revela a sua sobrevivência financeira. Olha que interessante. A riqueza é medida do fluxo de caixa gerado pela coluna dos ativos em comparação à coluna das despesas. Vejamos um exemplo. Digamos que o fluxo de caixa da minha coluna de ativos gere $1.000 por mês e que eu tenha despesas mensais de $2.000. Qual é a minha riqueza? Voltemos à definição de Buckminster Fuller. Segundo o seu conceito de riqueza, por quantos dias posso sobreviver? Considerando-se um mês de 30 dias, tenho um fluxo de caixa suficiente para meio mês. Quando eu tiver alcançado um fluxo de caixa gerado
por meus ativos de $2.000, então eu serei abastado. Ainda não estou rico, mas estou amparado. Agora tenho uma renda gerada por ativos a cada mês e que cobre totalmente minhas despesas mensais. Aqui, antes de ir para outra página, eu acho que até a gente já pode ir terminando, né, pessoal? Se vocês têm alguma coisa para comentar, para perguntar, para dividir, qual foi a virada de chave, escrevam aí que eu vou dar uma lida depois. Aqui, ó, eu vou ler essa partezinha que ele escreve alguns pensamentos. 20 anos atrás, riqueza e reservas financeiras. Hoje, poucas pessoas têm dinheiro suficiente para se manter mesmo por um mês. A maioria dos norte-americanos, por exemplo, tem menos de $400 na poupança. Estatísticas surpreendentes de uma pesquisa da GO Banking Rates de 2016 relatam que 35% dos norte-americanos não têm poupança. Poucas pessoas poderiam sobreviver por muito tempo sem um salário ou assistência governamental. Impressionante, né? E isso que Estados Unidos, se for pensar, é um país desenvolvido. Aí, olha só, aqui a gente lendo essa partezinha aqui, já terminamos essa parte aqui do capítulo 1. Eu acho que a gente pode ler rapidamente, para fechar o raciocínio, né? Daí amanhã a gente já começa com outro. Se deseja aumentar essas despesas, preciso primeiro ampliar o fluxo de caixa gerado por meus ativos para manter esse padrão de riqueza. Observe que nesse ponto eu não dependo mais do meu salário. Eu me concentrei e tive sucesso em construir uma coluna de ativos que me tornou financeiramente independente. Se eu largar o meu emprego hoje, poderei cobrir minhas despesas mensais com o fluxo de caixa gerado pelos meus ativos. Aí começa a virar o jogo, aí começa a ficar interessante. O meu próximo objetivo poderia ser empregar o excedente do meu fluxo de caixa para reinvestir em mais ativos. Quanto mais dinheiro for destinado para a coluna de ativos, mais essa crescerá. À medida que meus ativos aumentam, mais cresce o meu fluxo de caixa. E enquanto eu mantiver minhas despesas menores do que o fluxo de caixa gerado por esses ativos, me tornarei mais rico, com mais e mais fontes de renda, além do meu trabalho físico. Enquanto esse processo de reinvestimento continuar, estarei no caminho do enriquecimento. Lembre-se dessas simples observações. Os ricos adquirem ativos. Os pobres só têm despesas. A classe média adquire passivos pensando que são ativos. E como eu cuido dos meus negócios, qual é a resposta? Leia o que tem a dizer o fundador do McDonald's no próximo capítulo. E o próximo capítulo então é sobre o McDonald's. Gente, olha aqui. Então ele falou isso aqui, né? Essas três observações que é o que a gente está acostumado, né, gente? Na nossa cultura. Então, assim, pensa bem. Se a gente explicar para os nossos filhos isso, desde quando eles são crianças, vai gerar neles um interesse por esse assunto, vai gerar neles um conhecimento nesse assunto. Eles vão ver que o pai e a mãe juntam dinheiro todo ano, que o pai e a mãe, quando juntam dinheiro, eu já fiz, vou confessar aqui, eu já fiz de juntar dinheiro o ano inteiro para sair de férias, e eu nunca fiz juntar dinheiros para comprar ações, eu nunca comprei ações. Então, assim, não digo ações, mas qualquer coisa que fosse gerar um ativo para mim. Então, assim, meu intuito com esses vídeos é mostrar para vocês que a educação dos filhos é muito complexa, e não só de afeto, carinho, mostrar o valor da integridade, o valor do caráter, isso tudo é muito importante, porém é uma parte da educação. Então, assim, quando eu falava para os meus filhos, filho, qual é o teu sonho? Qual é o padrão de vida que tu queres ter? Qual o hobby que tu quer fazer? Surfar,
andar de windsurf, andar de não sei o que. Aí um esporte muito caro precisa ter uma renda, cara, para sustentar aquele hobby, aquele esporte, certo? Então, assim, em que tipo de casa que tu sonha morar? Tudo isso eu conversava com eles. Então, essa era a minha maneira de dar uma educação financeira para os meus filhos. Porém, veja bem como nós podemos ser mais proficientes nisso, né? Porque mesmo que a gente tenha adquirido a nossa independência financeira como pessoa, como pai, como mãe, a gente pode despertar isso no filho. E a gente pode, se o filho já é maiorzinho, eu não sei se a Luciana aqui ainda tá me vendo, o Alexandre tem a pitoca dele que é mocinha, se estão aqui ainda, mas assim, a gente pode despertar isso nos filhos, independente da idade que os filhos têm. Porque, veja bem, nunca é tarde para a gente mudar uma linha de raciocínio, nunca é tarde para a gente adquirir novos hábitos. Porque, assim, eu acho que a educação dos filhos é tão profunda, que desde da alimentação, da gentileza, da empatia, tudo isso a gente deve falar para os filhos. Sabe que hoje de manhã eu estava assistindo a live do Joel J, que ele estava falando sobre talento e tal, e ele explicou o funcionamento dos neurônios aqui, né? Eu anotei aqui os neurônios que tem a célula, né? Que tem aqui a bainha de Melina. E a bainha de Melina, por exemplo, ela cobre e protege o axônio, que transmite a mensagem para o outro neurônio que vai fazer a sinapse. Quando o neurônio encosta no outro, acontece a sinapse, que é a transmissão da intenção, digamos assim. Eu vou levantar minha mão e vou fazer tal coisa. Então, o meu cérebro manda e tudo acontece. Quando a gente não tem mais esse controle, né? Eu digo porque a minha mãe tem Alzheimer agora, e eu começo a estudar e ver o que provoca o Alzheimer, né? Os neurônios já não funcionam mais. Enfim, eu não sou uma neuro, eu não sou médica, não sou nada, mas o mínimo que a gente sabe, por exemplo, assim, ó, o que é importante para fazer com que a bainha de Melina fique cada vez mais forte, para que os nossos neurônios fiquem saudáveis até o fim da vida, que a gente consiga levantar e caminhar, que a gente consiga se direcionar até o banheiro, que a gente consiga praticar um esporte na velhice, né? O que eu posso fazer para manter esses neurônios saudáveis, o meu corpo saudável, sabe? Então, assim, eu sempre defendi que beber muita água. Eu estava agora estudando o que eu posso fazer para deixar a bainha de Melina mais saudável. Ômega 3, os óleos. Então, aí eu fico encantada com essas coisas, sabe? E água, muita água. Então, assim, eu sempre ensinei meus filhos a tomar muita água, né? E aí, praticando esportes, tem muitas coisas que fazem com que esse estímulo ainda aconteça, né? Então, deixa eu ver aqui o que tô aqui ouvindo, sim, a Luciana. Luciana, aí tu pensa, né? Por exemplo, assim, ó, teus filhotes. Que idade tem os teus filhotes? Nunca é tarde, né? Gosto disso também, pois tenho avó de 90 anos, pais mais de 70, aprendemos mesmo. É verdade, porque assim, a educação vai além, né, de preparar o filho para a escola, de dizer, filho, dá bom dia para fulana, filho, é muito rico, sabe? Uma educação é uma coisa muito preciosa. Então, assim, no momento em que a gente explica para um filho, toma mais água. Esses dias, eu acho que foi antes de ontem, que eu postei um vídeo sobre a água, o que eu fiz aqui em casa para eles tomarem bastante água por dia, né? Cada um tem a sua garrafinha. Então, quando eles eram pequenininhos, eles tinham garrafinha de super-heróis, tinham garrafinhas coloridinhas, né? E depois de grande, eles já não querem mais, né? Então, assim,
E aí depois de grande são garrafinhas sem desenho. Mas esse hábito, eu acho que os pais poderiam incutir nos filhos muitos hábitos saudáveis, né? A educação começa em casa, concordo demais. É verdade, né, Luciana? Então, é isso, pessoal. A gente já tá chegando na hora de terminar. Eu fico encantada com esse livro, assim, eu tô simplesmente apaixonada. A gente tá começando agora a lição 2 do capítulo 2. Até as páginas anteriores, nós estávamos lendo a lição 1 do capítulo 2. Eu tenho no meu canal do YouTube todos os videobooks, né, relacionados numa playlist, o videobook 1, o 2, o 3, e eu vou também, e tenho também os resumos, né? No final de cada capítulo, o livro tem um resumo, que daí é bem sintetizado. Se você tá me vendo aqui agora e não viu os videobooks anteriores, ou não leu, olha só, a gente já tá na página 92, gente, olha que legal, tu vê, se a gente não para e não lê, né, e passa um mês, passa 2 meses e a gente não lê o livro, né, e assim aqui a gente tá lendo junto. Quando terminar esse livro já vamos pensar num outro pra gente ler junto, o que vocês acham? Tem muitos livros interessantes que falam sobre educação de pais e filhos que eu tô super disposta a ler junto com vocês de novo, né? Esse livro não é tanto de educação de filhos, né? Mas porque tem muitos jovens que estão acompanhando a leitura desse livro, né? A minha filha tem um menino que todo dia ele comenta no meu canal do YouTube, o Nicolas. Pelas fotos do Nicolas, que eu entrei no canal dele, ele deve ter uns 20 anos, gente. Isso é lindo, tem muita gente jovem que me segue. Não tem nem filho. A Suzane, que seguido tá aqui com a gente, ela não tem filhos ainda. A Carol, que comentou no vídeo passado, não tem filhos. Kátia, quando eu tiver meu filho, eu vou aplicar. Porque educação é uma delícia, né? Então aqui é isso. Gente, obrigada pela companhia, né? Meu muito obrigada mesmo. E até amanhã, aqui às 11 horas. Comenta lá no post, eu vou deixar salvo. Comenta, Inês, por favor, qual foi a tua virada de chave hoje? Que os comentários ajudam o Instagram a entender que esse vídeo faz bem para as pessoas e aí o algoritmo manda cada vez mais para os outros. Tchau, tchau, bom dia, até amanhã.